Tá gravando. Olá, eu me chamo Beatriz e nesse vídeo eu vou explicar a resolução de uma atividade da disciplina de informática no ensino de física. O objetivo dessa atividade é plotar o gráfico de curva característica de dois componentes deste circuito, que vai ser o gráfico do LDR e do resistor. Mas beleza, o que a gente tem que fazer? Eu vou usar o Arduino aqui, que ele que vai coletar os dados para mim. Mas para ele coletar e me dar esses dados, ele precisa de uma certa programação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou explicar aqui primeiro a programação que eu fiz em bloco e depois eu passo lá para o texto para explicar uma mudança que tem que fazer. Então, essa primeira parte aqui, POT VR como ler pino analógico a zero. O que significa isso? Bom, esse POT é de potenciômetro, tá bom? Esse VR é de tensão no resistor. Então, o que eu estou falando? Estou falando aqui que no ponto A0, o Arduino vai estar lendo o valor da tensão no resistor. Que, assim, esse potenciômetro, é um detalhe, eu acabei esquecendo. Ele está variando a tensão no circuito inteiro. Então, é no LDR e no resistor, entendeu? Então, esse POT VR, POT VT, é justamente essa variação em cada componente, tipo, para eu saber qual está sendo a variação em cada componente. Então, o pino A0 está lendo o resistor e o pino A4 está lendo a tensão no circuito todo. Beleza, esse VT, como eu disse, já significa a tensão do circuito todo. Como é que ele vai ser calculado? Ele vai ser essa variação de tensão que foi dado pelo potenciômetro, multiplicado por esse número. Ah, mas que número é esse? Porque assim, o Arduino, ele lê em um sinal digital. Mas eu não quero isso, eu quero em volts, né? Então, eu preciso transformar isso em um sinal analógico. Então, para fazer isso, eu uso esse número aí, porque vai fazer a conversão para mim, quando ele multiplica pela variação da tensão que foi mexido lá pelo potenciômetro. O VR é calculado da mesma forma, só muda aqui que vai ser que eu vou usar a tensão no resistor. O VLDR é a tensão no LDR, que vai ser a tensão total menos a tensão no resistor. O I é a corrente, que vai ser a tensão no resistor dividido pela resistência. Só que a resistência é um valor fixo. É o valor do resistor, que é 1000. Então, não dá para deixar aí. Só 1000 mesmo. E o R, LDR, é a resistência do LDR, que é calculado como a divisão entre a tensão do LDR pela corrente. Aí, esses comandos aqui de baixo é só para imprimir os dados ali no monitor serial. Agora eu vou mostrar serial. Que eu fico falando serial, meu Deus. Eu vou mostrar aqui o texto. Então, o que eu mudei aqui no texto? Eu mudei só esse comando aqui de int para float para poder não ficar saindo só o número inteiro. E aqui, deixa eu iniciar aqui para mostrar como é que está saindo os dados. Aí eu posso ficar mexendo aqui tanto no potenciômetro, que foi exatamente o que eu fiz para pegar os dados. Eu mexi um pouco no potenciômetro e mexo um pouco na luminosidade do LDR. E assim vai variando e vai saindo os dados aqui. Então, o que eu fiz com esses dados? Eu vim aqui para o Excel e aí, lembrando, esses dados eu peguei só a tensão total e a tensão do resistor. Aí eu coloquei aqui no Excel e aí esses outros são calculados exatamente do mesmo jeito que eu acabei de explicar lá na programação em bloco. Então, com a tensão do resistor e com a corrente, eu consegui plotar o gráfico aqui, a curva característica do resistor. E essa reta já é o esperado, está correto. Por quê? Porque o valor da resistência é constante, né? Então, já era de se esperar
que o gráfico fosse uma reta. Já aqui na tensão do LDR, que eu peguei daqui também, e aí plotei o gráfico junto com a corrente, o que eu consigo perceber com esse gráfico? Eu percebo que quanto mais luz ele recebe, menor é a resistência dele. Então, por isso que ele está como se fosse ao contrário, né? Ele está uma exponencial, só que para baixo, negativa, né? Então, também já era esperado, tá? Isso não é um resultado ruim, na verdade, isso é o certo. Então, é isso. Com esses dados que eu plotei, que eu consegui coletar lá no Arduino, eu consegui plotar esses dois gráficos da curva característica dos componentes, que era o objetivo principal do experimento. Valeu!